Boa tarde, oficialmente, gente. Meu nome é Lohane Gonçalves, eu sou aluna doutorada pelo Programa de Ecologia e Conservação da Unemat. Eu estou sob orientação do professor Divino Vicente Silvério e dos professores Ed Lenza e Robson de Lima, e estamos trabalhando numa tese cujo título provisório é Fatores Ambientais e Climáticos como Determinantes da Estrutura da Floresta, Riqueza de Espécies e Estoques de Biomassa acima do solo na Pan-Amazônia. Essa é uma estrutura geral do meu projeto, então é isso aqui que vocês vão ver durante a minha apresentação. É uma introdução geral, capítulo 1 e capítulo 2, com introdução e objetivos e hipóteses, material e métodos e resultados esperados particulares. E, por fim, um cronograma e um orçamento curto. Então, aqui eu venho abordando essa introdução geral dessa tese, né, onde a gente vem discutindo a importância da floresta amazônica, que é a floresta tropical maior do planeta, então uma importância global para a prestação de diversos serviços ecossistêmicos e tudo mais que a gente vai abordando ao longo da apresentação. Essa floresta, a Amazônia, ela pode chegar ali, ela tem entre 13 até 17 mil espécies arbóreas estimadas, né? Aqui do ladinho eu tenho algumas imagens de alguns artigos do STIG Colaboradores 2020, do GAT Colaboradores 2022, mostrando um pouquinho desse padrão de riqueza de árvores na Amazônia, né? Onde amostrado tem cerca de 5 mil espécies arbóreas e pode chegar aqui até 17 mil, concentrando essa biodiversidade muito grande na Amazônia. Também há estimativas de que essa floresta consegue estocar cerca de 100 pentagramas de carbono em sua biomassa. A floresta amazônica também apresenta uma grande heterogeneidade, chegando a formar aqui, ó, essa figura baseada em Olson e Colaboradores, publicado em 2021, mostrando várias ecorregiões na região amazônica, que essas ecorregiões possuem características tanto de clima, de relevo, tanto de floras muito particulares, diferenciando uma área da outra. E também acompanhando toda essa variedade ambiental e de espécie, composição e estrutura da floresta, tem esse gradiente de altura e acompanhando esse gradiente de altura também tem um gradiente de estoque de biomassa nessa floresta. Nós podemos ver nesse artigo de Gorgens e Colaboradores, publicado em 2021, justamente essa região de contato aqui com o Cerrado, com umas árvores mais baixas, chegando em porções mais centrais da Amazônia, com árvores mais altas, e principalmente nessa região de Roraima aqui, que tem uma implicação bem legal em relação à altura, diâmetro das árvores nessa região. E o que proporciona toda essa variação na Amazônia tem sido discutido a interação de diferentes fatores, né, determinando isso, como solos, topografias e fatores climáticos, são ditos como determinantes da estrutura e da biodiversidade dessa vegetação toda na Amazônia. Associado a essas variáveis ambientais, climáticas, topográficas e edáficas, a gente tem que pensar na importância dos distúrbios naturais, né? E a gente tem visto que fenômenos climáticos extremos, como a incidência de ventos muito fortes e de raios, exercem forte influência sobre a estrutura e a diversidade das espécies em florestas amazônicas. E tem sido observado os aumentos e previstos mais aumentos ainda relacionados a mudanças climáticas, né? Aqui eu trouxe alguns artigos mostrando um pouquinho de variáveis associadas a ciclones, a ventos extremos, desses valores que foram observados e valores que estão sendo previstos, a incidência de raios também. Recentemente, no parâmetro nacional, tem sido muito discutido a influência de raios causando danos até mesmo na parte de agricultura e tudo mais. Então, é muito interessante, né? O objetivo do nosso trabalho, o objetivo geral foi investigar a influência de fatores climáticos, topográficos e edáficos, bem como a frequência desses ventos fortes e a incidência dos raios sobre a altura e a biomassa acima do solo nessa região da Pan-Amazônia. E como esses fatores estão relacionados com densidade de indivíduos, riqueza de espécies, equabilidade de espécies e a biomassa acima de solo, quando a gente olha para um dos componentes que forma essa floresta, que é o componente das grandes árvores da Amazônia. Então,
Então, nossa tese está estruturada em 2 capítulos principais, né? Onde o primeiro capítulo é essa análise mais ampla, em escala mais ampla, olhando para esses preditores ambientais sobre altura e biomassa. E um segundo capítulo, a gente vem para essa região do Pará e pega dados de campo, né? O primeiro capítulo é todo sensoramento remoto, como vocês vão ver a seguir. E o segundo capítulo a gente pega dados de campo dessas grandes árvores e olha para como esses mesmos preditores ambientais estão relacionados com a nossa floresta de grandes árvores. Então eu venho aqui focando no meu capítulo 1, por enquanto está intitulado Ventos e Raios modulam a altura da vegetação e os estoques de biomassa na Pan-Amazônia. Na introdução, a gente vem abordando novamente essa importância global da Amazônia, dando um enfoque maior nessas 2 variáveis que nós vamos analisar, que é a altura da floresta e a biomassa acima do solo. Então, a gente estudou e viu que a biomassa, a altura da floresta, é uma das principais responsáveis pela variação fotossintética das florestas em resposta à seca. E que as árvores maiores, elas convertem mais carbono durante o ano inteiro e conseguem manter a média de precipitação da floresta entre diferentes anos, mesmo naqueles anos mais secos, né? Já a biomassa, ela vem relacionada com a capacidade que a floresta tem de converter CO2 atmosférico em biomassa. E a biomassa acima do solo, ela está diretamente associada à densidade de árvores de grande porte. E pensando nessas 2 variáveis, há uma interação muito complexa desses diferentes moduladores ambientais atuando sobre essas 2 variáveis. É uma complexa interação, tanto sobre a estrutura da floresta e tem implicações na integridade natural e na dinâmica ao longo do tempo e do espaço dessas mesmas florestas, né? Então, uma análise em conjunto desses fatores determinantes pode melhorar nosso entendimento sobre a estrutura do ecossistema e sua dinâmica espaço-temporal. Tendo em vista isso, o objetivo do nosso capítulo 1 é compreender como fatores climáticos, topográficos, edáficos e a frequência de ventos e de raios afetam a altura e a biomassa acima do solo na Amazônia. Elaboramos hipóteses a respeito disso e aqui eu tentei fazer um gráfico teórico resumindo essas hipóteses. No eixo Y tem nossas 2 variáveis resposta, altura e biomassa, no eixo X nossos diversos preditores. E de forma geral a gente espera que a altura e a biomassa estejam, lógico que não espera uma relação linear, aqui é só uma adaptação, um gráfico para a gente pensar, né? Mas uma relação positiva entre altura e biomassa com a precipitação. Então, quanto mais precipitação, maior a altura e biomassa. E o inverso a gente espera para a passagem de ventos extremos, raios, temperatura. Isso tudo baseado nas premissas de que as árvores maiores elas são mais susceptíveis a mortes com ventos extremos e essas são aquelas árvores que primeiro são atingidas por raios, então tendem a sofrer mais dano e mortalidade por raios. E também a premissa de que o crescimento das árvores é afetado negativamente pela seca. E a densidade arbórea está associado positivamente à precipitação e negativamente à temperatura. Para testar nossa pergunta, testar nossas hipóteses, nossa área de estudo é a região da Pan-Amazônia inteira, né? Nós fizemos uma pré-seleção nessas florestas de Pan-Amazônia. Pegamos o trabalho de Hansen et al. E selecionamos áreas com cobertura de floresta maior ou igual a 70%, a fim de evitar áreas já muito degradadas e a gente entender que isso fosse ação, enquanto é ação antrópica, fosse imaginar que fosse ação dos nossos preditores, né? Fizemos grid ao longo dessa Pan-Amazônia inteira, com 400 pontos equidistantes um dos outros. E estabelecemos buffers de 100 hectares ao redor de cada um desses pontos. Então, no total, temos 4.000 buffers de 100 hectares ao longo disso. Aqui do ladinho, eu só trouxe uns mapinhas mostrando um pouquinho de como é a variação de zonas climáticas ao longo dessa região da Pan-Amazônia. Então, ela pega pelo menos 3 variações diferentes, 3 zonas diferentes. Como os dados de ventos extremos estão distribuídos e como a incidência de raios estão distribuídos. Então, cores mais claras é menos incidência de vento e de raio, cores mais fortes, mais incidência de ventos e raios.
Nessa parte, como eu comentei, é toda de sensoramento remoto, então nós vamos usar como variável resposta a altura média da vegetação e biomassa média da vegetação, usando produtos oriundos do GEDI, que são métricas a partir de LiDAR, e eu não tenho tempo de entrar em detalhes, mas no trabalho escrito eu espero que esteja muito bem explicado isso. E nós temos essas outras variáveis que são as nossas preditoras. Então, tem variáveis de solo, tem variáveis de precipitação, variáveis de temperatura e as nossas variáveis de distúrbios naturais, onde nós calculamos a incidência de raios, e para vento nós pegamos velocidade média de horária, extraímos máxima diária e extraímos percentil 90 anual e calculamos quantas vezes em cada um dos nossos buffers houve vento acima desse percentil 90 para selecionar somente os nossos ventos mais fortes. Todo o processamento de dados será realizado. Gente, em todo momento eu fico confundindo entre futuro e passado, porque a gente já desenvolveu todas essas partes, e como eu tive que escrever até projeto, eu fico confusa na hora de falar. Todo o processamento de dados se dará, então, usando o Google Earth Engine e o software R. Nós pegaremos todas essas camadas ambientais das nossas variáveis preditoras, empilharemos uma em cima da outra e recortaremos em médias para dentro de cada um dos buffers. Para analisar a relação entre os preditores e altura e biomassa da floresta, nós vamos fazer dois modelos diferentes, usando a aprendizagem de máquina com o algoritmo do Random Forest, usando os pacotes no programa R, onde a gente vai ver qual que é a contribuição dessas variáveis, calculando um R quadrado e um erro médio dessa variação. Como resultados esperados, a gente espera encontrar uma forte relação entre os preditores ambientais e a altura e biomassa acima do solo na vegetação amazônica, corroborando com as nossas hipóteses. A gente espera encontrar a maior frequência de raios e ventos extremos. A gente espera encontrar que a maior frequência de raios e ventos extremos reduz a altura da floresta e esses estoques de biomassa, e que essa relação ela vai ajudar a entender possíveis perdas da resiliência das florestas frente a essas mudanças climáticas. Por fim, como resultado, a gente espera a publicação de um artigo de pesquisa numa revista de alto fator de impacto, né? E um data paper distribuindo para o mundo esse conjunto de dados muito grande que nós conseguimos reunir, conseguimos processar e filtrar e que está com uma qualidade muito boa. Para o capítulo 2, nós estamos com o título provisório, que as grandes árvores da Amazônia são determinantes ambientais e climáticos da riqueza de... Ai, meu Deus, eu embolei tudo, vai. Grandes árvores da Amazônia, determinantes ambientais e climáticos da riqueza de espécies, da estrutura vertical e da biomassa acima do solo. Então, novamente, na introdução, a gente vem falando sobre essa importância global da Amazônia, e a gente vem tratando aqui que ela é fundamental para a manutenção da biodiversidade mundial, dos ciclos biogeoquímicos, mitigação das mudanças climáticas globais, prestação de serviços ecossistêmicos e também atuando no sequestro de carbono, né? Só que, recentemente, a Amazônia tem recebido muita atenção internacional, e não só de forma positiva, né? Porque a Amazônia vem sofrendo muita degradação, muito desmatamento, muita queimada, e isso resulta em perdas diretas da biodiversidade e todos os danos acarretados a isso, né? E com um ênfase ali na questão da emissão de carbono, porque com tanta degradação a floresta está ali no time de perder a função de sumidouro de carbono e começar a emitir esse gás, um dos principais do efeito estufa, né? Aí, olhando para essa floresta, então, um dos componentes que vem ganhando muito destaque é o componente das grandes árvores da Amazônia, que é o que a gente vai tratar nesse artigo como aquelas árvores com o diâmetro e a altura do peito maior ou igual a 50 centímetros, né? Essas árvores, elas são muito importantes porque são organismos centenários, às vezes milenares, que estão crescendo ali na floresta e alterando toda a ecologia dessa floresta, né?
Esse é um trabalho de Pinho e colaboradores publicado em 2020, que ele resume um pouco das diversas funções que uma árvore grande dessa, uma senhora dessa, exerce na floresta. Aqui, então, nós podemos destacar, por exemplo, a evapotranspiração dessas árvores. Então, essas árvores grandes, elas possuem raízes muito profundas, conseguem resgatar águas que estão perdidas em profundidades muito grandes do solo e mandar de volta para a natureza, né? Tem trabalho que estima que uma grande árvore consegue mandar mais de 5.000 litros de água para a atmosfera em um dia. E isso equivale a uma caixa d'água que abastece uma casa com 4 pessoas na família, né? Ela também é responsável por toda essa parte microclimática aqui da floresta. Então, ela regula o quanto de sombra vai ter na floresta, o quanto de umidade, a disponibilidade de recursos ao longo do seu entorno ali, serve de abrigo para diversos animais e diversas outras funções, né? Pensando nessas questões, o objetivo do nosso capítulo 2 é entender como fatores ambientais e climáticos modulam a densidade de indivíduos, a riqueza e a aquabilidade das espécies e a biomassa acima do solo das grandes árvores amazônicas. Da mesma forma, elaborei um gráfico teórico das minhas hipóteses, né? Então, aqui nós temos densidade, diâmetro, biomassa, riqueza de espécies em função dos preditores. E então, nós esperamos quanto maior precipitação, maior valor das nossas variáveis resposta, e o inverso também, esperando essa relação negativa com ventos extremos, raios, temperatura e declividade. Pensando nas premissas de que a incidência de raios é o fator que mais contribui com a mortalidade dessas grandes árvores, né? E que o crescimento das grandes árvores é afetado negativamente pela seca, a densidade está associada positivamente à precipitação e negativamente à temperatura, e a elevação e a declividade do terreno estão associados tanto à drenagem quanto à disponibilidade de nutrientes nos solos, também com a incidência de ventos extremos. Para testar nossas hipóteses, a área de estudo, então, ela dá um zoom aqui na região do Pará. Nós estamos usando 42 áreas que a gente vai chamar de sítios amostrais, que foram incluídas no Plano de Manejo Florestal Sustentável das SEMAS e disponibilizados, esses dados são públicos, né? Em cada uma dessas áreas, eu fiz um zoom aqui nessa girafinha, só para a gente ver como que eu vou trabalhar. Lá no primeiro capítulo, nós iríamos trabalhar com buffers. Aqui nós fizemos grids nessas áreas de 50 hectares cada um. Eu dou ênfase aqui para a nossa escala, que são áreas muito gigantes. Nossa escala não é em metros, é em quilômetros, né? Então, a gente está trabalhando com cerca de 37.000 hectares, é uma área muito imensa, um conjunto de dados muito rico que nós temos em mão, com coordenadas geográficas de cada árvore, com identificação de espécie, com diâmetro, altura do fuste, um monte de informações. Aí, dentro de cada uma dessas nossas unidades amostrais, então cada grid desses são nossas unidades amostrais. Nós vamos trabalhar com variáveis de resposta: diâmetro, altura do peito, biomassa média, densidade de indivíduos e essa riqueza de espécies. Os preditores serão todos aqueles utilizados no primeiro capítulo, só que ao invés de extrair a média por buffer, extrairemos por grids, né? Aqui eu esqueci de falar, mas tem toda a resolução espacial e temporal e de onde que eu tirei cada um desses conjuntos de dados, tá bom? Então, o processamento de dados se deu de forma muito similar ao que vai se dar, né? Porque esse realmente eu ainda estou fazendo. Usando o Google Earth Engine, programa R, empilhamos todas essas camadas, usamos os grids e extraímos média desses dados, né? Para análise de dados, então, a gente primeiro está extraindo os dados da vegetação. Vamos calcular a biomassa de cima do solo usando uma equação adaptada de chave colaboradores 2015, que está disponível nesse pacote Biomass no programa R. Vamos calcular diâmetros médios, calcular a densidade de indivíduos por cada unidade amostral e calcular a equabilidade de espécie pelo índice de PLO. Com essas variáveis resposta em mãos, nós vamos realizar modelos lineares mistos, porque nós queremos usar as unidades amostrais aninhadas em cada sítio amostral como uma estimativa de correlação espacial, para a gente dar uma olhada nesses dados, porque como tem grids que são colados uns nos outros, é uma preocupação muito grande essa questão da correlação espacial. Então, primeiramente, nós vamos fazer 4 modelos globais, o LMM, um para cada variável resposta. Com esses modelos,
usando cada uma dessas variáveis de resposta e todos os nossos preditores. Com esse modelo global, nós vamos fazer uma seleção de espécies usando essa função do pacote MUMIN e vamos selecionar o modelo mais parcimonioso usando o critério de informação de Acaic. Isso vai resultar em 4 modelos finais, cada um com uma variável resposta e aquelas preditoras selecionadas para cada resposta. Como resultado esperados, nós esperamos encontrar uma forte relação entre o diâmetro e a densidade de árvores e a biomassa acima do solo com os fatores de distúrbios naturais, uma relação negativa, né? Então, quanto mais ventos extremos, mais raios, menor vai ser essas variáveis de resposta. Esperamos um pouco influência da precipitação e características físico-químicas do solo, porque, como eu mencionei, essas grandes árvores têm raízes muito profundas, então tendem a buscar recursos em maiores profundidades, coisas que as árvores menores não têm tanto acesso. Esperamos uma influência negativa da temperatura, da elevação e da inclinação do terreno. Com o resultado desse segundo capítulo, esperamos publicar um artigo de pesquisa em revista de alto impacto e, juntando todas essas informações, a gente espera contribuir com os avanços científicos e de políticas públicas acerca desses moduladores das grandes árvores e, assim, possibilitar a criação de estratégias eficazes de preservação desse componente que é um dos mais afetados na Amazônia. Esse aqui é o meu cronograma, né? Eu entrei aqui, então, em julho de 2022, com o tempo que foi disponibilizado, eu fiz disciplinas, fiz triagem de dados, já fiz viagem para herbário para poder identificar e dar uma olhadinha para as minhas espécies. Consegui fazer uma viagem para Macapá para aprender a análise estatística do Randall Forest com um especialista, tanto que entende da análise quanto tem publicado bastante com grandes árvores da Amazônia. Nesse momento eu me encontro aqui na redação final do primeiro artigo, a gente já tem resultado, já está começando a discutir e pretendo publicar aqui até em junho de 2026, mas deixei aberto, né? Ninguém sabe. O orçamento meu, então, como é praticamente tudo sensoramento remoto e dados que são disponibilizados pelas SEMAS, eu não tenho gasto com campo, né? Tenho com passagens para essas idas em herbário e aprender análise, hospedagem, refeição, e eu larguei um dinheirinho aqui para uma tradução de artigo, uma revisão textual, alguma coisa, e o meu notebook está sendo fundamental para processar esse monte de informação. Aqui, então, eu encerro minha apresentação e eu quero muito agradecer a participação da banca, a colaboração do professor Ricardo Medes, a paciência dos colegas por ficar até o final agora, e principalmente aqui ao NEMAT, ao Programa de Ecologia e Conservação, pela oportunidade de especializar nessa área, ao LAGEPS, que é o Laboratório do Professor Divino, aqui tem o Eduardo, que vem colaborando ativamente no desenvolvimento do meu projeto. Eu sempre fui uma pessoa de campo e agora eu estou sendo obrigada a aprender sensoriamento remoto e eles estão dando conta de me ensinar. Ao professor Ed Lenza e todo o laboratório do Lecote, que sempre me dá o suporte necessário, ao professor Robson Borges de Lima, que me recebeu prontamente lá na Universidade de Macapá, e que vem colaborando muito ativamente com esse projeto, e a CAPES pela bolsa, que é o que proporcionou minha mudança para o estado do Pará, minhas viagens de campo, minha manutenção, e que eu sou muito grata, que essa é a minha segunda tentativa de doutorado. Eu não esperava conseguir, não esperava dar conta de tanta coisa nova que eu tenho aprendido, e tá dando certo. É isso, obrigada, gente.